Hoje nós vamos estar falando sobre o toque de Jesus. Today we will speak about the touch of Jesus. Jesus tem um toque especial para a sua vida nessa manhã. Jesus has a special touch for you today. Ele quer tocar a sua mente. He wants to touch your mind. Ele quer tocar o seu He coração. wants to touch your heart. Ele quer tocar o seu físico. He wants to touch your body. Então se abra para o toque de Jesus nessa manhã. Open yourself up to Jesus' touch this morning. Levante as suas mãos e Raise diga: up your hands. Oh, He touched me. E paz encheu meu coração. Declare isso. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Mais uma vez em português. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Em inglês agora. He touched me. Oh, He touched me. And all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole again. He touched me. Oh, He touched me. And all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Aleluia! Aleluia! Ele nos tocou He touched us quando Ele foi levantado na cruz do madeiro. when He was raised on the cross. Quando nós fomos alcançados por Ele. When we were reached by Him. Mas cada dia, But each day, cada manhã, each morning, Ele tem um toque especial He para as has nossas a vidas. special touch for our lives. Amém? Amen. Aleluia! Hallelujah. E eu quero ler And I want to read rapidinho Lucas 13, do 10 ao 13. what is Luke 13 from 10 to 13. Nós vemos uma história de uma mulher que tinha um problema há muitos anos. We saw in the story a woman that had a problem for many years. Ela sofria com aquele She problema. was suffering with that problem. Porém, ela não sabia a razão daquele problema. But she was not aware of the reason of that problem. Quantas vezes nós sofremos por ano com uma situação? How many times we suffer for many years
doing the same situation sem entender o porquê daquilo. without understanding the reason. Lucas capítulo 13, So Luke 13, a partir do verso 10 diz assim: E Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos, andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: Mulher, estás livres da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity for 18 years and was bent over and could in no way raise herself up. But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, Woman, you are loosed from your infirmity. And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. Nós podemos tirar algumas lições desse texto. So we can learn some lessons from this text. Primeiro, essa mulher, ela tinha um sofrimento real, So first, this woman, she had a legitimate suffering. legítimo. It was legitimate. E muitas vezes, And many times, o nosso sofrimento, ele é our legítimo. suffering is legitimate. Ele é real. It is real. As pessoas que olham para nós podem não The entender. people who look at us, they may not understand. Para elas podem não ser nada. And for them, it might be nothing. Mas é real e legítimo para But it's você. real and legitimate for you. E essa mulher tinha um problema And real. this woman had a real problem. Segunda lição que nós tiramos desse texto And the second lesson é que essa enfermidade, ela não era is física. that this illness was not physical. Ela se manifestava no It físico. manifested in her body, in her physical body, Mas havia um demônio que a fazia sofrer, but there was a demon behind that making her suffer. que a fazia andar encurvada. That would make her walk bent over. Ela sentia os efeitos e as consequências She disso. felt the effects and the consequences. Ela sofria porque essa enfermidade She suffered because this infirmity a impedia de olhar reto, was preventing her from looking up and straight, mas, porém, o mais importante, impedia ela de olhar para o alto. and prevented her from looking up. Ela andava encurvada. She was walking bent over. Nos dias de hoje, nós não vemos pessoas mais assim, And nowadays, we don't see many people walking like that, fisicamente olhando, physically, por causa dos tratamentos que existem hoje. because of the medical advancements. Antigamente era muito comum. But before times, it was very common. Por isso que às vezes as pessoas que olhavam para ela nem entendiam o sofrimento dela. That's why many people who looked at her couldn't even understand her suffering. E quantas situações comuns hoje tem na nossa vida que nos fazem sofrer? And how many situations that are common in our lives today that are making us suffer? Quantas situações hoje nos fazem andar olhando para baixo, How many situations we go by today that make us look down, nos impedindo de voar como águia, preventing us from flying like eagles, nos impedindo de olhar para o Senhor? preventing us from looking up to the Lord? Essa mulher, ela não podia olhar para o So céu. this woman, he couldn't look up to heavens. E hoje, And today, grande parte da igreja do Senhor a good portion of the church of the Lord anda caminhando sem olhar para o céu. is walking without looking to the heavens. Espiritualmente falando, queridos. Spiritually speaking, my beloved, Porque essa situação dessa mulher, ela se manifestava no físico, mas ela não era física. because the situation of this woman, it was manifested in her physical body, but it was not physical. Tudo começa no espiritual. Everything begins in a spiritual realm. E nós precisamos entender que nós vivemos numa batalha And we espiritual. must understand that we live in a spiritual battle. E que o inimigo aproveita todas as And situações the enemy will take all the opportunities para ir colocando um peso sobre to nós, put a weight on our backs, um jugo sobre nós, a yoke on our backs. para nós começarmos a andar encurvados espiritualmente. So we will bend over and walk like this spiritually. A gente pode ver aqui nessa história que essa mulher, ela amava Deus. We can see in the story that this woman, she loved God.
Ela estava no templo, como eu e você hoje. Because she was in a temple like you and I today. Ela estava ouvindo a palavra de Deus, como eu e você hoje. She was listening to the word like you and I today. E esse espírito maligno estava escondido. And this evil spirit was hidden. Porque às vezes a gente pensa que o diabo ele aparece com chifre e rabinho para a gente. Because sometimes we may think that the devil is going to appear to us with horns and a tail. Não é assim. But it's not. Não é assim. It is not. Muitas vezes nós começamos a enxergar as coisas todas pelo lado natural. So we focus our eyes on everything that is natural, a natural aspect of things. E quanto mais olhamos as coisas pelo lado natural, And the more we look at the natural aspect of the thing, mais o sobrenatural do inferno more the supernatural of the hell vai trazendo peso, will bring weight enfermidades and illnesses e and situações situations que nos fazem andar that encurvados. will make us bend over. Mas eu quero dizer algo para But I você. want to tell you this, Naquele dia, on that day, naquele lugar, that place, Jesus chega naquele lugar. Jesus entered that place. Talvez hoje, Maybe today, nesse lugar, in this place, seja o dia it may be the day em que Jesus vai olhar direto nos seus that olhos Jesus will look into your eyes e vai tirar o peso dos seus and ombros. remove the weight from your shoulders. Vai remover o jugo que está sobre Will você. remove the yoke that is upon your back. Porque aquela mulher, ela amava o Senhor. Because that woman loved God. Ela estava no lugar certo, She was in the right place, fazendo a coisa certa. doing the right thing. Mas quantos anos ela vinha fazendo isso? For how many years she had been doing that? Nós não sabemos. We don't know. A Bíblia não diz quantos anos ela vinha passando por isso. 18, gente. 18 years, people. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Bible says. A Bíblia diz. Amém. A Bíblia, The Bible, eu deduzo que ela estava lá nos fundos, that she was porque on the Jesus back chama ela para frente. because Jesus called her to come up front. Mas ela vivia esse peso. But she lived carrying this Ela vivia essa situação. and this situation. A palavra de Deus diz, The word of God says, Davi ele diz assim no Salmo 121, eleva os meus olhos aos montes, e de onde me virá o socorro? Na mesma hora, ele mesmo profetiza, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e não permitirá que os meus pés vacilem. so David in Psalm 121 says, I will lift up my eyes to the hills. From where comes my help? And Então, then he answers the question and he says, my help comes from the Lord who made the heavens and the earth, and he will not allow your foot to be moved. por que que o diabo, ele quer colocar peso e quer que você olhe para o chão? So why does the devil want to put weights on your back and want to make you look down? Ele quer que eu e você ande como galinha, ciscando no He chão. wants you and I to walk like chicken, just seeking out the floor. Porque se ele coloca em nós uma envergadura que nos faz olhar somente para baixo, Because he's bending us over, that makes us look down. somente para o natural, We can only look to the natural thing. nós não recebemos socorro. We will not receive the help. Olha o que Davi fala. Look at what David said. Eu levo os meus olhos aos Look up montes. to the hills. Eu estou vendo a dificuldade. I can see the difficulties. Mas de onde me vem o But socorro? where does my help comes from? O meu socorro, ele vem do alto. It comes from above. O meu socorro, ele vem do It Senhor. comes from the Lord. Porque o Senhor que fez os céus, Because he made the heavens. que fez a He terra, made the earth. que criou todas as He coisas, created everything. Ele não deixará que o meu pé He vacile. will not let my foot stumble. Porque não dormita Because he doesn't sleep e nem dorme and he doesn't fall asleep. aquele que me guarda. The one who guards me. Who Ele guarda você. keeps you. A palavra de Deus nos instrui a olhar para o alto. The word of the Lord teaches us. to Isaías, look up. Isaías 40, 26. Isaiah 40:26. Isaías declara algo muito importante.
He says something very important. Ele diz assim: levantai os olhos ao alto e vede quem criou todas essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, as quais ele conhece pelo nome. Ele conhece as estrelas pelo nome. So Isaiah 40:26. Ele chama pelo nome. So Isaiah 40:26 says, "Lift up your eyes on high and see who has created these things, who brings out their hosts by number and calls them by their names, by the greatness of his might and the strength of his power. Not one is missing." E quando você vai ler o capítulo inteiro de Isaías, And when you read the whole chapter of Isaiah, o capítulo inteiro fala da criação, the entire chapter speaks about creation, da majestade de Deus, how God is majestic do poder de and Deus. his power. Queridos, quando nós estamos somente no plano natural, My beloved, when we are focused on the natural aspect, nós nos esquecemos de quem Deus é. we tend to forget who God is. Por isso nós precisamos olhar para o alto. That's why we need to look up. E por isso a estratégia de Satanás de nos fazer olhar para baixo. And that's the reason why the devil's strategies is to make us look down. Porque quando eu olho para o alto, Because when I look up, eu recebo I socorro. receive the help. Quando eu olho para o alto, When I look up, a providência the vem. provision will come. Quando eu olho para o When I alto, look up, eu entendo quem Deus I é. understand who God is. Ele é o He is Todo-Poderoso. the Almighty God. Ele é o Senhor dos He is Senhores. the Lord of the Lords. Quando Ele fala, And when He speaks, quando Ele manda, when He gives order, não tem lei, there's no law. não tem demônio, não tem inferno, não tem absolutamente There's nada absolutely nothing que possa parar a mão de that will Deus. stop His hands. Amém? Amen? Os meus olhos precisam cruzar com os olhos de Jesus. My eyes must lock Jesus' eyes. Muitas vezes eu estou olhando uma situação e de repente eu digo assim: Senhor, eu preciso te ver. So sometimes I'm going through a situation and I can only say, Jesus, I need to see you. Quando os meus olhos cruzam com os olhos de Jesus, But when I lock eyes with you, eu vejo aquilo que Ele vê I see what you see e não aquilo que eu estou vendo. and not what I am seeing. Como hoje Like today, nós estamos vivendo num mundo tão natural. we are living in a world that is so natural. A nossa vitória, ela vem do alto. Our victory will come from O above. crente que anda olhando para o alto, The believer who walks looking up, ele tem luta sim, he will go through battles. ele tem tribulação He sim, will have tribulation. ele tem problema He sim, will have problems. ele passa por enfermidade He will sim, be sick, yes. mas em Cristo But Jesus, in Christ Jesus, ele é mais que vencedor, more than victorious. porque o crente entende Because the believer understands que agindo Deus, that if God is working, ninguém pode impedir. nobody can stop him. Quando os céus agem, When the heavens are working, ninguém pode impedir. nobody can stop A chuva de bênção que você the espera, rain of blessings that you're waiting ela for. vem é do alto, It will queridos. come from above, my beloved. Aleluia. Hallelujah. Eu não chorei, por que você está chorando? Eu esqueci que eu estou só te traduzindo. Desculpa, gente. Por isso, queridos, o diabo vai trabalhar mesmo. That's why the devil will work hard. Ele vai lançar He situações will put situations in your life para que você fique amargo, so you can be bitter, so decepcionado, you can have deception chateado. and frustrated. E aí você vai andar assim: Then you're gonna look like this. ó céus, Oh heavens, ó dor, oh pain, ó vida, oh life, ó oh situação. situations. É isso que ele quer. And that's what he wants. Mas o que que Jesus quer de But você? what does Jesus want from you? O que que Jesus quer de mim? What does he want from me? É que nós paremos o Is processo. that I will stop the process. Queridos, quem não vive o processo não vive a promessa. My beloved, if you don't leave the process, you are not going to leave the promise.
E o processo, queridos, And the process, my beloved, não é para te transformar numa galinha. it's not to transform you in a chicken, O processo é para transformar você numa but águia. to transform you in an eagle, É para fazer você voar to alto. make you fly high. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, Just such as the heavens are above the earth, assim são os planos que Deus tem para a tua vida, those are the plans that the Lord has for your life, para a tua your casa, house, para os teus filhos, for your children, para o teu ministério. ministry. Esses são os planos de Deus. These are the plans of God. Por isso, cuidado, So be careful para não fazer aquilo que o diabo quer. for you not to do what the devil wants you to do. Eu estou aqui I am here. e Jesus pagou um alto preço por mim e por And você, Jesus paid a high price for you para and que I. nós andemos alinhados com os For céus. us to walk aligned with heavens. Amém? Amen. A palavra de Deus diz em João 3, The word of God says 27, in John 3:27 que o homem não recebe nada se do céu não for dado. that man doesn't receive anything if not given by heaven. Então, o propósito do crente So the purpose of the believer é caminhar olhando para o céu. is to walk looking up to heaven. O céu é o lugar dos nossos olhos. The heaven is the place for our Amém? eyes. Amen. Aleluia! Vou ter que ir pulando aqui, porque o tempo está rodando. Então, eu vou passando aqui. I'm going to have to skip a little because the time is passing by quickly. Queria que você prestasse atenção no processo de cura dessa mulher. So I want you to pay attention in the process of healing of this woman. Primeiro, So first, Jesus vê ela Jesus saw her e ele diz assim: vem para and frente, he called her, come up front, misture-se, get mixed, se exponha. expose yourself. Porque, querido, sem exposição, Because without being exposed, a cura e a libertação não the acontece. healing and the deliverance will not happen. Se você tiver uma doença, If you have an illness você está sentindo que seu estômago está doendo and you muito, feel like you're having like a stomach pain, mas você fica em casa but then you stay home e você não vai ao médico, and you never seek out the doctor, e aquilo só vai piorando, but that gets worse. só vai piorando. And it gets worse. Você vai ser curado? Will you be healed? Não. No. Você precisa primeiro tomar uma posição. You need to take a Você position yourself precisa se levantar. and raise up. E você precisa ir ao médico expor o que você está And go sentindo. to the doctor to expose what you're feeling. E quando a gente chega no And médico, when we get to the doctor, primeiro a gente se expõe para a enfermeira que está lá. first we expose ourselves to the nurse. Ela já pergunta: por que você procurou o médico hoje? The triage nurse, she will ask you, why are you here today? Aí você já tem que abrir para ela. Then you have to tell her. Depois, quando você chega lá, você fala tudo para o médico. And then you say everything again to the doctor. Por que na vida espiritual nós fazemos diferente? Why are we doing differently in our spiritual life? Por que é que quando nós somos machucados, Why feridos, then, when we are hurt, deixamos aquilo ir espremendo a we gente let that squeeze us e nos deixando olhando para baixo, and continue to look down? ao invés de procurarmos quem é de direito e expor aquilo que está acontecendo? Instead of seeking out someone who can help us and expose what is happening. Ela estava lá atrás. She was all the way back there. Jesus disse para ela: vem para And frente. Jesus said, come over here. Vem para frente. Come. Primeira coisa. So first thing. Segunda coisa. Second thing. Jesus libera uma palavra para ela. Jesus gave her a word. Quando ela chega perto dele, And when she came closer to him, ele libera uma palavra. he liberated a word. Ele diz And assim: he said this, seja curada. be healed. Mas ela não foi ainda. But she wasn't. Só que a palavra de Deus, But then the word of God, ela é a cura para nós. it is the healing for us. Salmo 107, 20. Psalm 127:20. Ele diz, 107:20. ele diz assim: enviou-lhes a sua palavra He says, he sent out his word e os sarou and healed them e os livrou daquilo que lhes era mortal. and delivered them from what was mortal. Aquela mulher estava no templo ouvindo a palavra de That Deus woman was in a temple listening to the word of o God tempo todo. the entire time. Jesus libera uma palavra para And ela then Jesus gave her a word
E mesmo assim ainda não tinha But acontecido. still, it hadn't happened. Quantos de nós vêm para a igreja, How many of us come to church? ouve uma palavra todo We domingo, listen a word every Sunday. ouve Jesus liberar a palavra de cura We hear Jesus liberating words of healing, e sai do mesmo jeito. but then we leave the same way. Então você vê que Jesus chama ela. So you see that Jesus called her. Quando ela veio, todo mundo viu o estado dela. And when she came in, everybody saw how she was. Depois ele libera a palavra de cura. And then he gave her a word of healing, Mas não aconteceu por quê? but nothing happened. Why? Porque muitas vezes, queridos, Because many times, my beloved, nós ouvimos a palavra de we Deus, hear the word of God. achamos que ela funciona na vida de todo We mundo, think that it works for everybody else, menos na nossa. but for me. Talvez essa mulher era desse jeito. Maybe this is how this woman was. Então Jesus toca But nela. then Jesus touched her. O toque de Jesus Jesus' touch removeu aquele jugo de sobre aquela mulher. removed the yoke that was upon her. E a Bíblia And diz the Bible says que quando ela foi tocada, that when he was touched, ela se endireitou. she was straightened. Nós precisamos abrir o nosso We coração must open our hearts para receber to receive o toque de Jesus. Jesus' touch. Não somente ouvir a palavra, Not only to listen, mas deixar essa palavra descer no nosso coração. but to allow this word to go down into our hearts. Deixar essa palavra tocar em And nós. let this word touch us. Muitas vezes nós fechamos o nosso coração de um Many jeito, times we close our hearts in such a way com as nossas razões. with our reasonings. Somos cheios de We razão. are filled with reasonings. Ai, aconteceu isso, isso e isso. Oh, this, and this happened. Queridos, nós precisamos abrir o nosso My coração beloved, we need to open our para hearts receber o toque de to Jesus. receive the touch of Jesus. Porque a Bíblia diz que a letra mata, Because the Bible says that the letter kills, mas o Espírito vivifica. but the Spirit gives life. Vivifica. He gives life. Tem gente que conhece a Bíblia todinha de capa a Many capa, people know the Bible from cover to cover, mas vive uma vida miserável. but live a miserable life. Não tem uma vida He abundante. doesn't have an abundant life. Não anda como Doesn't vitorioso, walk like victorious people. porque tem o coração fechado Because they have a heart that's closed. e vive segundo o seu They entendimento. living according to their own understanding. Nessa manhã, But this morning, o Senhor quer te the tocar. Lord wants to touch you. Ele quer te He vivificar. wants to give you life. Ele quer endireitar a sua He wants to vida. strengthen your life. Ele quer alinhar você com And propósito. align you with the purpose. Ele quer alinhar você com os He wants céus. to align you with heavens. Mas para ser alinhado com os But céus, to be aligned with heavens, é preciso olhar para you Ele need to look up to Him e desejar Ele. and desire Him. Amém? Amen? Então esse milagre que acabamos de ver So this miracle that we just saw, foi um toque de it was Jesus. a touch of Jesus. Houve um processo. There was a process. Quero te dizer algo. And I want to tell you this. Não fique mais quietinho no seu Do cantinho. not be quiet in your place. Se misture. Mix yourself. Venha para frente. Come to the front. Jesus diz: vinde a mim Jesus todos said, come to me all. que estão cansados e They are sobrecarregados. tired and burdened. É tempo de cura. It's time to heal. É tempo de ser alinhado. It's time to be aligned. É tempo de andar olhando para os It's time céus. to walk looking up to heaven. E eu quero citar só mais um toque de Jesus And aqui, I- porque nós não vamos ter tempo. And I want to cite one more touch of Jesus. Marcos 1, 29 Mark 1:29, a 31. um, 29 29 to 31. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a, e a febre a deixou, e ela passou a servi-lo. Now, as soon as they had come out of the synagogue, they entered the house of Simon and Andrew with James and John. But Simon's wife's mother lay sick with fever, and they had told him about her at once. So he came and took her by the hand and lifted her up, and immediately the fever left her, and she served him.
O que é febre? What is a fever? Febre não é uma enfermidade. It's not an illness. Às vezes a gente fala assim, ai, estou com febre e estou doente. Oh, sometimes we say, oh, I have a fever, I'm sick. A febre não é uma doença. Fever is not the illness, A febre é a defesa do nosso organismo but rather a defense of our organism, lutando contra uma infecção ou um vírus. fighting against an infection or a virus. É o nosso sistema imunológico It's our immunological system lutando contra um vírus ou uma bactéria. fighting against a bacteria or a virus. Então, trazendo para o So espiritual, bringing this context to the spiritual. muitas vezes somos contaminados com algumas bactérias e vírus lançadas pelo Many times inferno. we are contaminated by some bacteria and viruses that come from hell. Isso nos leva para a cama, And this takes us to bed, nos leva para a fraqueza espiritual, to weakness, spiritual weakness, para o sono espiritual. to spiritual slumbering. Porque quando a gente está com uma contaminação, uma infecção, Because when we have a contamination or an infection, realmente a gente só quer ficar deitadinho, né? truly we just want to be laying in bed, right? A gente não quer se misturar com ninguém We don't want to mix ourselves with anybody. e a gente vai ficando nesse soninho. And we are just there in this sleeping mode. Quero te dar um exemplo de uma bactéria muito infecciosa. But I'll tell you about one bacteria that's very infectious. E essa bactéria se chama falácia. And this bacteria's name is fallacy. Falácia. O que é What falácia? is a fallacy? Eu vou ler para você. I'll read it to you. É um argumento que tem a aparência de ser correto, It's an argument that appears to be right, mas na verdade é logicamente incorreto, but truly is logically wrong, inválido invalid, ou sem fundamento. or without foundation. É um erro de raciocínio It's a rational mistake que serve para enganar ou persuadir. that will enganar. Deceit. It will deceive and persuade, Mesmo sem ter base sólida. even when it doesn't have any solid foundation. Às vezes acontece alguma coisa Sometimes something happens, e o diabo vem e coloca uma lente de aumento na nossa mão. and the devil will put a magnifying glass E a gente começa a ver aquele negócio muito grande. in our eyes, and we see something a lot bigger than it really is. Aquilo entra na nossa And mente. then it comes into our minds. Pastor Samir, acha para mim aquele versículo onde Paulo fala, Pastor está em Samir, 2 Coríntios, eu acho que ele fala sobre os sofismas, anulando nós sofismas. E a gente fica And then, com aquilo e o diabo começa na nossa mente. and we have that in our mind, and the devil continues to work on that. E começa a dizer coisas na nossa mente, a nosso respeito, And he's telling things in our minds about us totalmente contrário àquilo que Deus diz. that are completely against what Jesus says. Eu costumo dizer, queridos, I am used to say, my beloved, que todas as vezes que o diabo falar algo, que você pensa algo negativo a seu respeito, that every time that you think something negatively about yourself, isso não é Deus falando, it's not God is speaking. isso é o diabo falando. It's rather the devil Ele é o speaking, acusador. because he is the accuser. Ele é mentiroso. He is the liar. Ele quer lançar falácias na sua wants mente, to throw fallacies in your mind, porque isso vai adoecer você. because this is going to make you ill. Ok, 2 Coríntios 10:4. 2 Corinthians 10:4. Ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. E tem uma versão que diz de sofismas. For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty in God, for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. E esses sofismas And these fallacies
Essas falácias, elas vão criando na sua mente fortalezas. It will build a fortress in your mind. Então entenda, So understand this. a sua luta não é contra carne e Your sangue. battle is not against flesh and blood, A sua luta é contra principados e potestades. but rather against principalities and evil forces. A sua luta é contra os dominadores deste mundo, It's against the rulers of this world, contra as forças espirituais do mal. the evil spiritual forces. E as nossas armas, And our arms, our weapons não são carnais, are not carnal, mas elas são poderosas em Deus. but they are powerful in God. Mas como eu vou tomar posse dessas But armas? how am I gonna embrace these weapons? Essas armas eu não vou achar aqui. I'm not gonna find them here. Essas armas eu vou encontrar em I'm Deus. gonna find them in God. Essas armas eu vou encontrar quando eu olhar para o I'm alto. gonna find them when I look up. E o diabo, ele começa trabalhando na mente. And the devil begins his work in our minds. E aí preste atenção nessa situação dessa mulher, But da then sogra de Pedro. Pay attention in this woman's situation. Ela estava lá no quarto, She was there in her bedroom enquanto todo mundo estava na sala. as everybody else was in the living room. Havia um período de comunhão na There sala. was where people were like gathered. Jesus estava lá. Jesus was there. Porque a Bíblia diz que onde tem 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele está. Because the Bible says, where there is 2 or more gathered in his name, there he shall be. Só que quando eu estou doente, But when I am sick, só que quando eu estou infectada, when I have an infection, eu não quero ficar no meio de I ninguém. don't want to be with anybody. Quando eu estou infectada espiritualmente, emocionalmente, When I am spiritually or emotionally infected, então eu me afasto. so I separate myself, I isolate myself. Eu esqueço que o Salmo 133 diz. I forget what the Psalm 133 says. É na unidade It's in unity que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. that the Lord gives blessings in life forevermore. Queridos, So my beloved, se o seu sentimento é de se isolar, if your feelings are to isolate, é de ficar lá no quarto enquanto a sala está cheia e Jesus presente, and to be in the bedroom while everybody else is in the living room with the presence of Jesus, tem algo errado? there's something wrong. Tem algo errado? There is something wrong. Ah, eu busco Jesus sozinha no meu quarto. Oh, I seek out Jesus by myself in my bedroom. Ótimo, beleza. Good for you. Mas foi num lugar assim que Jesus tocou naquela But mulher. it was in a place such as this that Jesus touched that woman. Às vezes nós nos deitamos em cima de falsos argumentos. Then we lay down on top of false arguments. Argumentos mentirosos. Arguments that are actually lies. Ouvindo a voz daquele que está nos enfermando. Listening to the voice of the one who is giving us this illness. Deixa eu te falar algo. So let me tell you this. Decepções, Deceptions. dissabores, Disappointments. Mas ela vai falar isso. angústias. Anguish. Isso vai fazer você sofrer It mesmo. will make you suffer. Mas preste atenção. But pay attention. Habita em você o poder dos poderes. The power of the powers dwells in you. Habita em mim o poder dos poderes. In me, the power of the powers dwell. Eu não sou a florzinha de Jesus. I am not a little flower of Jesus. Né? Às vezes a gente fica, sou uma florzinha de Jesus. Canta, Kenia. So sometimes we're just like Jesus' flower. I am a little flower of Jesus. Joel, a nova membro, aqui ó, pro vocal. So she's going to be singing here. Mas como eu já disse antes, So as I said before, se em mim habita o poder dos poderes, if the power of the powers eu vou levantar minha is cabeça. dwelling in me, I will raise up my Eu vou head. olhar para o alto. I will look up to the highs. E eu vou dizer, eu não vou deixar essa situação me paralisar. And I will not allow this situation to paralyze myself. Eu não vou deixar essa situação me deixar lá no quarto This deitada. situation is not going to bring me to my bedroom to lay down. Lá no meu cantinho, In my fraquinha. corner, weak.
Eu vou levantar minha cabeça. I'm going to raise up my head. Eu vou olhar para o I'm alto. going to look up to the heavens. Porque o meu socorro vem do Senhor. Because that's where my help comes from the Lord. Jesus estava na sala, Jesus was in the living room, no meio daqueles que estavam reunidos. gathering with all those people. E a sogra de Pedro estava lá. But his mother-in-law was separated. Eu estou escolhendo aqui o que eu tenho que pular, já passou a hora. So I'm just skipping up things. Então, queridos, So my beloved, Jesus entra lá. Jesus entered there. E me chama muita atenção a última frase desse versículo, And the last sentence of this verse que calls diz my assim: attention, which Jesus a says tomou pela mão, that Jesus took her by her hand a levantou, ela ficou de pé and raised her up. She was standing, e a febre desapareceu. and the fever went away. Foi mais um toque de It was Jesus. another touch of Jesus. Ele quer te tocar. He wants to touch you. E o restinho da frase diz assim: And then it says, e ela passou a servi-los. and she began to serve them. Porque aquele que caminha olhando para o alto, Because the one who walks looking up, ele se levanta para servir o he Senhor. will raise and stand to serve God. Aquele que anda caminhando olhando para o The alto, one who walks looking up, ele não fica deitado he is not going to be laying down enquanto a igreja avança. as the church is advancing. Ele se levanta. He will raise up. Ele coloca diante do Senhor He will place before the Lord os seus dons, his gifts, as suas his habilidades abilities para trabalhar to serve e servir o Senhor. and to serve the Lord. É hora da igreja de Deus se levantar na It is terra. time for the church of the Lord to raise up on earth. Nós precisamos sair. We must get out. Ficamos num lugar assim de inaptidão. Nós precisamos sair daquele lugar assim de inaptidão. We must leave this place of being incapable and unable. Ele já te fez apto. He has enabled you. O que ele podia dar, ele já deu. What he could give, he already gave. Ele deu a própria vida. Gave his own life. A própria vida. His own life. Aquela mulher já não servia. That woman was not serving. Ela estava lá no quarto, She was in a bedroom enquanto o resto estava em where movimento. everybody else was moving. E eu vou te falar algo. And I'll tell you this. Jesus está no meio do movimento. Jesus is in the midst of the movement. E ele quer ir buscar você lá no quarto And he wants to go pick you up from your e trazer você para o meio do and movimento. bring you to the middle of the movement. Trazer você para a sala. To bring you to the living room. Então, querida, eu quero te dizer algo. So I want to tell you this. Nos 2 milagres, And the 2 miracles, a gente viu Jesus na casa. Jesus was in the room. Ontem me chamou muita atenção uma coisa. So yesterday something called my attention. Aquela mulher que foi curada lá na pataca, That woman who was healed at the Pawtucket, ela tinha uma dificuldade. she had a difficulty. Ela estava andando ali She was walking there com muita limitação, com muita dificuldade. with a lot of limitation. It was very difficult for her to Com uma walk. bengala. She had a cane Porque ela não podia mover suas because pernas. she couldn't move her legs. Mas ela estava onde? But where was she? Ela estava lá onde Jesus estava. She was there where Jesus was. E ali ela recebeu o toque de And Jesus. there she received the touch of Ali ela foi curada. There she was healed. Ali ela foi liberta. There she was delivered. Vocês a viram aqui no vídeo, Did you ela see her pulando. here on the videotape? She was jumping and leaping. Então eu tenho uma novidade para você So I hoje. have news for you today. Jesus está na casa para te endireitar Jesus nessa manhã. is here to make you straight this morning. Ele está na casa para te alinhar com os céus He nessa is in manhã. the house to align you with heavens today. Ele está na casa para te fazer olhar para o alto He nessa manhã. is in the house to make you look up. Ele está na casa para operar milagre na sua vida nessa manhã, To work queridos. miracles in your life today. Quem nessa manhã quer ser tocado por Jesus? Who wants to be touched by Jesus this morning? Tem uma
Tem Quem está aqui canta não. Que ele diz assim: basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta um toque do Senhor nessa manhã. A touch of the Lord is enough. Basta um toque do Senhor nessa manhã. His touch is enough Para nos tirar do lugar da enfermidade. to take us from this place of illness. Para nos libertar daquele que tem colocado jugo e peso no nosso To pescoço. deliver us from the one who is putting weight in a yoke Levante-se desse in our lugar necks. nessa manhã. You stand up this morning E peça para que Ele te toque. and ask him for his touch. Peça para que Ele te toque. Ask him for him to touch you. Ele sempre tem mais para você. He always has more to give. Ele to sempre you. tem mais para mim. He always has more to me. Nós estamos aqui como pastores nessa manhã And we are here as pastors this morning. para ser a mão de Jesus tocando em você nessa To manhã. be Jesus' hands touching you this morning. Então eu quero perguntar para você se você realmente quer um toque de Jesus. So I want to ask you if you truly want a touch of Jesus. Vem aqui na frente, Come here. porque nós aqui hoje Because here today, vamos ser a mão de Jesus tocando em você. we are going to be the hands of Jesus touching E o you. milagre vai acontecer na sua vida. The miracle